Oi, boa noite. Boa noite, professora. Boa noite. Boa noite. Quem tá falando? Que eu não... A Selma, a Lu, agora aqui. Castiliane. Ah, tá. Sim, senhora, então. Com esse nome estranho, só tem eu, professora. É que não aparece para mim o nome. Sério? Não tá aparecendo, mas... Por isso que eu perguntei, né? Porque acontece tanta coisa no meio tecnológico que... É, coisa do aplicativo. Uhum. Aqui ainda não tá aparecendo. E vocês, como estão? Bem na medida do possível, né? Sim, imagino. Estamos indo, né? O novo normal, né, professora? A gente está vivendo. Nem sei o que é esse negócio de novo normal ainda, mas eu acho que é isso mesmo. É para isso que a gente está caminhando. Virou moda, né? Novo normal. Uhum, agora estamos aí nos ajustando, né? Mas vamos lá. Gente, eu já vou iniciar. Alguém conseguiu ver alguma coisa? Não? Eu consegui ver os vídeos. Tá, Alan. O que você conseguiu entender mais ou menos no vídeo? Tá ruim o meu áudio, peraí. Tá. Eu lembro bem da motivação, as partes da motivação, né? Aquele pedaço que fala do carro lá, que você pegar um processo separado no final, você ter a motivação, porque quem vê no final já montado, ele vai ter uma motivação maior do que quem está fazendo em processos. Ah, tá. Tu pegou a teoria linkada com o trabalho, mas é que é quando eu falo da divisão de trabalho. Tá? Sim, sim. Não, e aí a gente não pode ficar com isso, porque a teoria da motivação é mais que isso, tá? Mas tudo bem, não tem problema. Bom, vocês já ouviram falar sobre teoria da motivação ou pirâmide das necessidades? Não? Tá, então eu vou passar de maneira breve, tá? Porque assim, como eu já passei, já fiz a aula e de maneira geral já era para vocês terem visto, né, e tal. Então eu vou estar passando, eu vou estar linkando, tentando passar assim de maneira breve para vocês, porque aí vocês podem ver, vocês têm o texto, já disponibilizei, vocês têm o vídeo. A ideia era a gente fazer algumas trocas, né? Mas como vocês já assim não viram muito, eu vou compartilhar a tela. Tá? E aí vocês me falem quando aparecer. Apareceu? Ainda não. Agora sim. Tá bom, então. Então, tudo bem. Mais ou menos quantas pessoas estão entrando, gente? Vocês sabem me dizer? Não? Aqui tem 5. Mas qual que é a média que está entrando? Professora, depende. Essa semana estava programado vista prova. Aí geralmente não é muita gente, não. Mas pelo que eu estou percebendo, hoje está só a nossa turma. Pois é. Eu estou dando aula normal, porque de maneira geral a gente tem que dar aula, né? E aí o retorno da prova vocês vão ter lá no. Vocês vão ter lá no. Como fala? A gente já começou a fazer correção, então vocês vão ter lá no... Daniela, mas cadê o resto da outra turma? Olha, não faço ideia, se tu não sabe... É porque nós somos do 4º semestre. Aí, eu não tô vendo, não tem ninguém das outras turmas. não sei. Nós temos acesso a eles. Será que eles receberam o link? Conseguiram pegar o link, de repente? Não sei.
Tem alguém aí do terceiro, gente? Tá só do quarto, professora. Oi. Eu vou mandar uma mensagem para uma pessoa que eu conheço. Espera aí. Tá. Ô, professora, a senhora passou 2 textos, né? A senhora vai explicar agora da motivação ou do sistêmico? Vou mostrar só sobre a motivação. E o sistêmico, não? Só foi aula dada já. Como aquele lá eu não vou cobrar em prova, 40 sim. minutos é muita coisa para vocês, para 2 aulas. Não, professora, é só para saber isso mesmo, para ver qual que a gente... Beleza. Tá, ó. Aqui para mim, as 2 turmas têm link, tá? Então, vamos lá, né? Porque eu tenho que dar conta aqui. Vamos lá. Daí vocês mandem, se vocês conseguirem entrar com a turma, mas para mim no sistema as 2 turmas estão com o link, tá? E é o mesmo link que nós utilizamos na aula passada, né? Então, o que vocês vão ver, gente? Vocês vão estar vendo uma teoria sobre motivação humana, né? E ela vai ter uma pegada um pouquinho mais dinâmica, que tem um olhar da psicanálise, que eu não consigo me aprofundar sobre isso, porque daí só quem é da área para poder entender alguns termos e conceitos, mas eu nem não sei se um psicanalista se apropriaria disso, porque isso também não é da psicanálise, porque ele fez uma junção com a Gestalt, ele fez uma junção com a antropologia, ele fez uma junção de termos da psicanálise para ele poder explicar o que seriam, então, esses motivos, né, essas necessidades, tá? Se vocês escutarem um latido do meu cachorro. Bom, então o que ele fez? Ele sustentou durante toda a vida uma teoria da preponderância. O que seria essa preponderância? E aí tem horas que eu discordo, e aí tem horas que eu não sei, porque eu não sou expert nessa área. Provavelmente devem ter pessoas que já se apropriaram de tudo isso, né? Mas essa teoria da motivação, vocês vão ver muito mais atrelado às organizações, ao esporte, né? Então, dentro de um contexto organizacional, ou, né, da parte do esporte mesmo, que é mais utilizado hoje para motivar, né, para conseguir fazer atividade física e tal. Bom, o que eu gostaria? Que daí quem tiver com o áudio desligado, nesse momento desliga, tá? E aí a gente retoma, porque o barulho aparece para mim. Então, essa preponderância, para ele diz que não é mecânico, não é rígido. Então, para você, o que ele coloca? As necessidades fisiológicas, como se vocês fossem ver a pirâmide, vocês procurem ela na internet, né, que tá, acho que aqui, mais ou menos, é uma pirâmide. Né? Essa é a ideia que fizeram, e ele faz críticas a isso. Mas essa preponderância seria o quê? Conforme você vai satisfazendo determinadas necessidades, a gente parte da fisiológica. As outras, elas vão acontecendo de maneira o quê? Elas vão se relacionando para que você, de alguma maneira, se satisfaça, né? Se sinta aí, porque ele junta a necessidade com a gratificação, que aí depois a gente vai estar trabalhando, que é um conceito do quê? Da comportamental, que é um reforço que você vai ter em cima de uma necessidade. Então, foi o que eu usei na aula hoje de manhã. Dentro do campo da necessidade fisiológica, todos nós vamos sentir fome, né? Mas nem sempre a nossa fome é qualquer fome. Então, às vezes, nós vamos querer, por exemplo, comer um bolo de banana. Então, se eu consigo ter a fome e satisfazer essa fome de comer o bolo de banana, é como se fosse uma gratificação. Quando eu tô com muita fome e quero comer um bolo de banana, mas me apresentam um bolo de chocolate, eu falo, poxa, eu não queria um bolo de chocolate, eu queria um bolo de banana. Então, parcialmente, eu não me sinto tão gratificada por essa satisfação de necessidade. Consegue desligar o áudio para mim, por gentileza? Deu? Tá, então vamos seguir aqui. Então ele apresenta, né, as críticas que eles vão recebendo, né, daí ele fala assim, ao contrário do que possa parecer, esse autor norte-americano via com reservas e aplicações de sua teoria no mundo do trabalho. E ele coloca que não entendia a motivação dos trabalhadores como suficiente no sucesso das organizações. Então não era só a motivação que de alguma maneira
fizesse com que esse profissional se sentisse realizado, né? Embora eu teça críticas, mas ele faz sentido tudo que ele traz. E aí a gente tem hoje uma ampliação de tudo isso, né? Então ele defendia que para as pessoas poderiam querer, para que elas pudessem se realizar entre outros espaços, então não era apenas o quê? O contexto laboral. Essas necessidades, elas estavam em outras áreas de vida. Então, no campo das relações, né, das relações de trabalho, das relações de amizade, das relações sociais. Então, em todas as áreas de vida, esse conceito de motivação, ele quer estender, não só para um contexto laboral. Por quê? Porque o trabalho dele, para o que eles colocam, ele teria sido reduzido a isso, né? A simplesmente uma mera aplicação de como você motivar um trabalhador sem considerar, por exemplo, um contexto. E ele fala que não. Por quê? Porque ele dá o aspecto cultural, né? Então, você tem que olhar aí de onde vem esse sujeito, eu situo ele, né? O que está acontecendo, né? Para que a gente considere essa influência. Não sei se na época era bem isso, tá? Hoje a gente tem que ter esse olhar. Então, ele coloca quais são as influências, né? Dinâmica, holística e cultural. E aí, diferentemente do que se pensa, seus estudos sobre motivação humana tinham em vista o desenvolvimento de uma teoria que pudesse servir de base para a compreensão do homem inserido na sociedade, e não se aplica facilmente quando reduzida ao aspecto da vida laboral, que foi o que nós já falamos. Então, dentro dessa visão de ciência e de homem para ele, Maslow criticou a análise do homem quando se achava reduzida apenas às suas dimensões, organismo, e aí de teorias evolutivas, organísmicas, né, que a gente vai, e aí hoje a gente tem outro, e eu gosto muito da evolução, às vezes, para explicar determinadas coisas, mas o que ele está dizendo? Quando eu falo só de uma via de organismo, organísmica ou evolutiva hoje, eu estou só aplicando esse olhar. O inconsciente, a psicanálise, né? Então, a gente funcionava como caixinha. O comportamento, o behaviorismo. Os papéis sociais, uma pegadinha lá na social. Então, ele quer dizer assim que esse olhar reduzido sobre essas epistemologias, essa forma de ver o homem, ele não concordava. E aí ele coloca esse olhar holístico e dinâmico. Mas, para isso, ele tem que fazer uso do quê? Da Gestalt e da psicanálise, né? Bom, esse ponto de vista holístico e dinâmico pode ser entendido a partir do contraponto que o autor fez entre as características de seu método e dos métodos que critica, como consta no quadro a seguir. E aí ele faz o quê? Um traçado aqui epistêmico e também sobre os métodos, porque ele está falando do quê? De método. Daí vocês já sabem, ou se vocês não sabem, vocês já estão se apropriando disso, que toda epistemologia, todo um conjunto teórico, ele tem que estar consonante com o método, e vice-versa, método consonante com a epistemologia, com referencial teórico. Consequentemente, junto com o tipo de pesquisa, que tem que ser consonante com a metodologia. Então, a gente tem que entender de que lugar estamos falando, de que vertente é essa, para que a gente possa fazer o quê? Um método que é de acordo com isso. E esse momento a gente estava fazendo o quê? Tinha essa concepção e esse método. Então, quando eu falo, por exemplo, vou situar psicanálise, método, associação livre, legal. Como é que eu faço pesquisa com isso? Não sei, vou construir narrativa? Como é que eu olho para isso? Tá, mas ele começou a construir o quê? Um outro conjunto teórico com essas bases que ele situa, mas a partir disso ele precisava de outro método. Então, ele tece crítica também para ele poder construir algo que ele dê conta, né? Que a maior parte das teorias fazem isso. E aqui ele coloca, então, né? Portanto, antes de qualquer questão que fosse feita especificamente a um sujeito, foram feitas explorações sobre as relações de sujeito com a sua família, tipo de subculturas que vivem, seu estilo geral de ajustamento aos principais problemas de vida, o estilo geral de suas ideias, de suas frustrações e seu conflito. Ainda que, gente, tudo aqui é uma pegada mais individual. Aqui não é uma linha de pesquisa que é contextual. Aqui ainda, eu levo em consideração tudo, mas eu estou falando ainda do sujeito, né? Esse procedimento continua
Continuava até que o escritor, então, se sentia que ele compreendia o sujeito tão bem quanto possível, quanto as técnicas simples que estavam sendo utilizadas. Então, ele precisava entender tudo isso e que como que ele ia coletar tudo isso das pessoas. Mas, no final das contas, ele queria saber sobre necessidades. Só que é muito amplo, né? Essa teoria dele é abrangente. E vocês vão ver aqui de como que ele vai estar construindo, então, os conceitos, ou assim, dessas 5 necessidades, né? Então, nesse trabalho que ele fez, ele propõe que se abone, então, a terminologia da causalidade, né? Então, de causa e efeito, de nexo causal, por exemplo, que ele considera problemática devido ao seu mecanicismo e adota o termo síndrome de descrever. Um complexo estruturado, organizado, de especificidades aparentes, diversas, comportamentos. Então, o que ele vai fazer? Algo mais descritivo, né? E vocês vão ver que alguns textos dele têm muito mais isso mesmo. Quando estão falando dele, estão descrevendo conforme ele vai dando os conceitos dessas necessidades, né? Por quê? Porque eu acho que ele precisava consolidar tudo isso que não se tinha, né? Então, Maslow apoia, então, portanto, né, enfim, uma visão de homem racional, mas às voltas de seus impulsos e desejos. Impulsos e desejos, gente, é da psicanálise. E aí eu não entro, porque, na verdade, nenhuma delas é o meu arcabouço teórico, né? Não é algo que eu domine. Mas ele utiliza, então, de impulsos e desejos que ele pega lá da psicanálise, dotado de corporalidade não circunscrito, todavia a ela, possuidor de uma vida interior, ele está falando desse homem, né? Que não pode ser reduzido a uma mera manifestação da cultura, da sociedade. Então, não é nem só interno, nem só externo, o que não se acha deslocada delas. Então, o que é ele aí no meio de tudo isso? Em interações interpessoais, mas também com elementos coletivos. É um todo integrado e organizado. E capaz de escolhas, de criação, de significado para uma realidade. Aqui a gente começa a entrar em coisas, por exemplo, conforme depois que a gente vai entender o que é esse todo integrado e organizado, a gente vai utilizar depois isso e vão ter teóricos que vão falar de grupos para que a gente consiga trazer isso para as instituições, porque na Constituição você tem que ser o quê? Um todo integrado, coeso. O que é isso? Equipe. Então ele começa a ter essas ideias. Tem outros teóricos que também fazem, mas ele vai ter que se apropriar e falar, bom, eu sou fulano de tal que pensou nisso, né? Mas isso, a gente já começa a ter resquícios do que esse todo. Um grupo, uma equipe que a gente tem hoje, que é diferente de grupo. E capaz de escolhas e de criação de significados para a realidade. Esse autor é, entretanto, bastante influenciado pela visão organísmica do homem, né, evolutiva, na medida em que tenta mostrar qual é o impacto da gratificação das necessidades em ideias, atitudes, interesses, valores, enfim. Né, então, ele faz aqui que essa crítica, esse reducionismo metodológico, que ela não é uma proposta de pirâmides de hierarquia das necessidades, né, mas que sim de preponderância. Daí ele fala aqui do quê? Desse principal trabalho que ele fala sobre a teoria da motivação humana, e essas proposições, então, eles têm um diálogo nesse trabalho, né, que tem em 1943 e depois ele é ampliado em 54, com conceitos de psicanálise e psicologia comportamental. E aí eu não sei como é que cada área vê isso, mas enfim. E aí agora a gente vai entrar um pouquinho no conceito de motivação, né? Então a gente viu um pouco das influências. E aí como que ele vai dar conta aí de tentar conceituar, então, o que é motivação, né? A contribuição de Maslow foi ignorar a dicotomia e ordenar as necessidades numa hierarquia de prepotência, né? Colocando as necessidades biológicas como aquelas que tinham de ser satisfeitas primeiro, antes de quaisquer outras necessidades mais elevadas, né, que puderem receber qualquer atenção. Então, para ele, porque ele traz uma ideia assim, bom, fisiologicamente, todos nós precisamos ter essas necessidades satisfeitas para que a gente consiga atingir as próximas. Em vez de tentar interpretar as escolhas conscientes, desejos, né, a partir da pulsão de vida e de morte, que é da psicanálise, Maslow propõe a existência de motivos, já relacionados à finalidade encontrada na cultura, que é a questão das necessidades.
né? Em outras palavras, então, o estudo da motivação deve ser, em parte, um estudo de objetivos últimos, ou desejos, ou necessidades humanas. Que aí a gente tem o quê? Essa pirâmide da necessidade. Então, as motivações são apenas uma classe de determinantes de comportamento, e ao mesmo tempo em que o comportamento é motivado, ele também é quase sempre determinado, biologicamente, culturalmente e situacionalmente. Né? Então, ele usa aqui determinância, a gente usa hoje influência, né? Pós-90. Então, ele também propõe a existência de um comportamento não motivado, que você não precisa motivar esse comportamento para que ele exista, né? Então, ele coloca aqui vários exemplos, como jogar, como se divertir. Naturalmente, ele é um reforço, né, para a pessoa. Então, você não estabelece uma meta, você não coloca aquilo como você precisa atingir quando a gente vai para o campo do organizacional, e que mês você vai conseguir aquilo para se sentir, então, satisfeito ou gratificado, enfim, né? Então, esses comportamentos que ele vai trazer aqui, você tem naturalmente. E ele fala que isso não é um não motivado. Dessa forma, então, ele traz o exemplo da arte, né, que você, de maneira geral, não vai precisar dessa gratificação, né? Então, ele coloca aqui. Vê-se, portanto, que a motivação em Maslow está claramente associada à existência de um propósito, uma finalidade, um objetivo, e que esse propósito incomoda, ou seja, motiva a pessoa que a pessoa até que isso seja atingido. Então, enquanto você não atingir esse objetivo, você se sente incomodado, e é isso que vai motivar você, ou vai levar você a que esse objetivo se atinja, né? Segundo ele. Mas, por exemplo, daí tem outros teóricos que vão falar o que é propósito, né? Quando a gente estuda CP, é uma coisa. Quando a gente está falando lá de Viktor Franklin, a gente vai trabalhar outras coisas, né, que são também legais para a gente entender esse conceito mais amplo de propósito, né? Uma necessidade é, portanto, algo no mundo interno das pessoas cuja privação a mobiliza e cuja gratificação, mesmo que parcial, possibilita a emergência de uma nova necessidade. Classificação dos motivos, né? Então, a gente tem as fisiológicas, que de maneira geral vão estar vinculados à necessidade do corpo, em que a gente consegue satisfazer, vem homeostase, e a gente é regulado por isso, né? Então, a gente pode se sentir gratificado também a partir dessa necessidade, né? A de segurança, que ele entende ser uma classificação um pouco grosseira, né? Por necessidade de segurança, depende-se a inexistência de ameaças percebidas no ambiente. E aqui ele começa a fazer um apanhado de coisas que são, para mim, muito mais que a gente utiliza aí dentro do campo do behaviorismo ou da análise do comportamento, mas eu não sou nenhuma e acabo utilizando, na área do campo do medo, das emoções de medo e de ansiedade, né? Então, eu extrapolaria um pouquinho, como eu falei no vídeo, trabalharia pontos do quê? Vinculação, né? Como que a gente se estabelece nas relações, como que eu tenho essa necessidade de segurança, de alguma maneira retroalimentada a partir de uma formação de vínculo, mas isso se dá em contexto com o outro, né? Eu preciso de uma relação para mim sentir que isso acontece, né? Que elementos que eu preciso para isso. Então, não é só, por exemplo, de não ter ameaças, né? Mas é de outros elementos em que constitui aquele ambiente como seguro, ou não, né? E aí tem sistema de pertença, enfim. Aí a gente vai por outros caminhos. Então, assim, ele é muito grosso modo mesmo de trazer as coisas, né? A necessidade de pertença e amor, entendida como um compartilhamento de afeto, né, com pessoas, enfim. Então, a gente está falando do afeto no campo das relações. E aí ele vai trazer um pouquinho desse comportamento sexual que é multideterminado, e aí ele pode falar que isso pode ser de necessidades fisiológicas, mas aí eu vejo, eu vejo ainda também uma visão um pouco machista nesse sentido, mas tudo bem. Né? Necessidades de estima, né? Compreende então a imagem como a pessoa tem de si, e isso para mim eu utilizaria o termo de self, e ele utiliza isso que vem da psicanálise, né, de como a pessoa se vê, de como ela também estabelece esse conceito que ela tem dela mesma, né, então de como que ela quer que os outros a vejam, né. A necessidade de autorrealização, né,
Então, como que eu me sinto realizado ou autoatualizado? E aí a gente vai ter o quê? Aqui atento ou atrelado à questão de que ele fala da realização. Então, tem um potencial interno que se torna o ato. Então, a partir do momento em que eu consigo realizar isso, algo que eu coloco como objetivo, eu me sinto realizado. Mas, enfim, eu vejo também como senso de competência, tem a ver com a realização, mas eu acho que também tem a ver com a maneira com qual você se vê, né? Se você se sente ou não capaz, enfim, para que você consiga realizar as coisas. Então, é como se uma necessidade estivesse atrelada à outra, né? Depois que a gente sai do fisiológico. Desejo de saber e de entender, e aqui eu coloco como se fosse mais voltada à aprendizagem, né? No campo do interesse, né? O que você quer entender, sistematizar, organizar, enfim, procurar por relações e significados. E aí aqui tem uma mistura, né? Porque eu estou falando procurar por relações, aí eu estou falando no campo, de novo, que eu volto do individual, como é que eu faço isso dentro das primeiras relações parentais e como que eu vou querer fazer isso em outras relações, como é que eu me relaciono no campo do trabalho, no campo da amizade, enfim, uma série de coisas. E aí essa construção aí de sistemas de valores e tal. Por quê? Porque ele vai ter uma relação direta com essas necessidades, e depois a gente vai ver das meta-necessidades. A questão estética, né, a necessidade estética aqui, e aí eu vejo que, de maneira geral, isso está numa ordem em que precisa estar muito consonante essa maneira com qual eu me vejo, essa maneira com qual eu, né, consigo dizer o que os outros pensam de mim, como eu falo de mim também, o quanto eu me sinto realizado, ou sinto que sou capaz de fazer as coisas, o quanto que eu consigo entender, né, o quanto eu me aceito ou não. Então, assim, ele busca aqui, ele fala, é uma busca por simetria, que aí se a gente fosse por outras áreas, abarcaria uma série de coisas, pela questão da beleza, né? Então, são coisas que vão movimentando o homem nessa ordem, né? E aí a gente poderia ficar aqui abarcando uma série de coisas, aí tem as questões culturais, enfim, e assim vai. Maslow salientou, então, em seu artigo original, que foi que as necessidades humanas não ascendem à hierarquia em sequência ordenada. Então, para ele, isso não precisa se realizar uma para que eu possa atingir a outra, né? Ou seja, todas as 5 estão sempre presentes, mas sua importância relativamente ou relativa gradativamente varia de um nível baixo para um alto. Isso é pirâmide, né, gente? Aí eu discordo um pouquinho, conforme o nosso padrão de vida que se eleva. E aí eu também discordo aqui, porque assim, hoje, o que a gente tem? Né, em vários estudos aí que eu trabalho nesse âmbito um pouco mais de família e trabalho bem na técnica com tudo isso, né? Tem pessoas que têm aspectos transgeracionais e comportamentais que vão trazendo para a vida que não necessariamente elevar um padrão de vida, ele vai se sentir satisfeito vai se sentir insatisfeito em todas as áreas. Então eu posso ter um padrão de vida que não é elevado e me sentir amado, e saber me ver de maneira com qual eu dou conta disso, eu me sustento no campo na atuação da vida, das minhas decisões. Então, a maneira com que eu vejo um senso de competência em que eu consigo atingir o que eu quero. Por quê? Porque depende das relações. Não estou falando só dele, né? Então, aqui, assim, ele coloca essa relação de padrão de vida que se eleva com essa relação, então, de gratificação, né, em que a gente vai atingindo as próximas necessidades. Mas, lógico que a gente pode pensar assim, bom, o sujeito, então, que vai passar fome, ele vai ter motivação para as outras coisas? Não, porque primeiro a gente tem que satisfazer essa. Mas pessoas em que não têm um custo alto de vida, né, ou que não têm um padrão alto de vida, elas se sentem, sim, muito bem realizadas. Inclusive, tem pessoas que têm esse padrão de vida elevado e que não conseguem se sentir seguras. Não segurança que eu estou falando de andar na rua, segurança no campo das relações, né? Eu não consigo conquistar as coisas, porque o medo ele é algo que esbarra, que me dificulta, né? A maneira com qual eu me vejo às vezes me prejudica. O senso estético que eu tenho de mim não me agrada, nunca está bom, porque o meu self aí já está totalmente, de alguma maneira, prejudicado, essa maneira com qual me posiciono na vida e nas relações. Então, o meu autoconceito é de uma maneira em qual eu não dou conta de sustentar.
E são pessoas, às vezes, que têm um padrão de vida elevado. Bom, ele fala que não desenvolveu, então, uma teoria mecanicista de hierarquias das necessidades, mas uma teoria de preponderância, né? Que a partir do momento em que a fisiológica se sustenta, as outras elas vão se relacionando entre si, né? E ela estaria associada, então, com a gratificação, né? Então, ela trata de uma teoria dinâmica, portanto, as pessoas se encontrariam sob um jugo aí das influências de suas necessidades que se alternam ao longo da vida. Bom, ele fala, então, dessa necessidade a ser cronificada, assim, com a gratificação, ou seja, se a pessoa ter à disposição imediata os meios de gratificação de sua necessidade, então tem que ter essa sincronia para ele da gratificação com a necessidade, né? E não é aleatoriamente que essa afirmativa se encontra nas reflexões, né, de Maslow, que ele faz sobre as necessidades fisiológicas, cuja gratificação depende menos das outras pessoas do que as necessidades sociais. Bom, o duplo mecanismo das motivações, a motivação baseada em deficiência e a motivação baseada em crescimento. A deficiência, ele sintetiza como as contribuições com base na organísmica, fisiológica, que entende o funcionamento do psiquismo humano com base nos impulsos e instintos. Então, ele coloca aqui a sede, né? Então, você tem sede, e aí depois que você faz a ingesta de água, né, ou propriedade semelhante, esse mal-estar que você sentia, ele é cessado, ele é reduzido, né? Por quê? Porque você bebeu água. Então, nesse caso, a gratificação reduz o desconforto. Então, você já tinha um desconforto, assim como fome, sede, enfim, qualquer outra coisa, dor. E aí, tomar esse elemento que reduz isso, que cessa isso, é o agente motivador desse comportamento. E isso é uma motivação baseada na deficiência. Então, você necessita de algo para tentar compensar, tá? Já o do crescimento, ele fala que é por si só um processo recompensador, excitante. Então, está no campo dos desejos, das pulsões de vida e do que você quer adquirir na vida, né? Não precisa ter um déficit para depois você tentar compensar para que você se sinta realizado, né? Você vai em busca daquilo. Ele coloca a diferença, então, que entre as motivações, né? Então, quanto a do déficit pertence à espécie, então todos nós passamos por isso, todos nós sentimos esse déficit aí em relação à fisiologia, todos nós vamos entrar aí nessa motivação, todos nós, humanos e não humanos, né? E a motivação para o crescimento, não. Ela é particular de cada pessoa. Então, cada um, nesse sentido, vai se sentir mais... Tem um termômetro. Por quê? Porque vai depender do desejo da pessoa, o que ela quer adquirir. Então, isso não é para todo mundo. Embora todo mundo vivencie isso. Mas o que é para cada um vai diferenciar de acordo com o que você deseja. O conceito de meta-necessidade tem por base a ideia de que as pessoas vivem em condição de gratificação dessas necessidades básicas e que tem em vista, então, uma preocupação com esses valores. Então, essa meta-necessidade, ela vai estar atrelada à gratificação, que, consequentemente, vai estar o quê? Vai estar vinculada a esses valores. Então, você vai se sentir gratificado com base em quê? Em valores que ele coloca que são os valores S. Verdade, beleza, justiça, perfeição, integração, unificação, tendência, uma direção a uma unidade, a uma ordem, uma beleza verdadeira. Então, aqui são esses valores que, de alguma maneira, te dão esse retorno quando você atinge de gratificação. Então, a gratificação e a meta-necessidade seria nesse conceito. Então, é um campo bem simbólico, bem abstrato, né, desses valores. E que ele vem falando, na verdade, disso o tempo todo, né? Bom, e aqui voltado para o trabalho. Eu não entrei no trabalho, por quê? Primeiro porque não é uma área que eu domino, né? E vocês vão acabar vendo conforme vocês forem para estágios dentro das organizações, e aí dependendo do que vocês vão já procurar, e se vocês sentirem que vocês têm que fazer um trabalho, por exemplo, num lugar em que precisa de um componente motivador aí para os colaboradores, para os trabalhadores, enfim, você fala, ops, já vi algo sobre isso, já sei que eu posso buscar textos, né, artigos com esse tema, e aí o que a gente pode trabalhar a partir disso, né?
Então, ele fala que o trabalho autorrealizador é uma busca de um preenchimento do self. Eu já não concordo com isso, mas tudo bem. Ao mesmo tempo em que se atinge um estado de perda de si mesmo. A identificação de uma pessoa com causas importantes ou trabalhos importantes amplia o self. Né? Então, assim, qualquer coisa que nós formos fazer, nós não vamos preencher um self, porque ele é constituído a partir de várias influências na nossa vida. Então, a gente não faz nada que preenche, que dê sentido, porque tudo que nós fazemos, a partir de relações, de vinculações, de afetos, de atividades, seja ela no trabalho, seja ela numa atividade com uma finalidade, por exemplo, religiosa, ou simplesmente porque faz parte de uma crença que você tem, ou de uma espiritualidade, qualquer coisa que você for fazer, ele já faz parte daquilo que você acha importante e constitui o seu self. Isso vai te constituindo. Isso não é um preenchimento, né? Isso é consequência. Então, porque a gente não começa a trabalhar desde cedo. O trabalho, como é concebido quando ele traz, a gente entra na vida adulta, embora antes de Estatuto da Criança e do Adolescente sempre se trabalhou. Aí a gente utiliza o quê? Teoria da atividade. Por quê? Porque nós, enquanto homens, dentro da teoria da atividade, dentro da histórico-cultural, nós nos constituímos pela via da atividade, porque nós não paramos. Mas é diferente do conceito de trabalho que nós temos hoje. Porque na vida nós somos ativos. Então, nós precisamos da ferramenta, nós vamos aprimorar o nosso trabalho, nós construímos funções, atividades, criamos tudo isso. Então, é muito mais do que simplesmente um mero trabalho. Então, a gente não preenche. Por quê? Porque tudo isso são coisas que constituem. Então, são várias influências e não só um preenchimento de algo, né? E aí ele fala que uma pessoa que tem trabalho importante amplia o self. Então, se você, de maneira geral, tem um retorno, né, com o que você faz, isso vai te acionar um senso de competência, você vai se sentir realizado, mas por outras vias também. Às vezes tem pessoas que adoecem, não é por causa do trabalho, às vezes executam muito bem o trabalho, mas a maneira, às vezes, com a qual se vê não tem senso de competência. E, às vezes, estão num trabalho que gostam, mas a relação não é com o trabalho, é com outras áreas de vida. E isso tudo afeta. É como se fosse um gatilho que pega toda a nossa vida, o mecanismo nosso de funcionamento, né? E torna importante. O autor emprega, então, um conceito psicanalítico de introjeção para mostrar como o trabalho autorrealizador é assimilado à identidade ou ao self da pessoa. Bom, legal isso, né? E aí ele vai estar trazendo essas escassez aí, né? Ele fala de gratificação das necessidades básicas, né? Ameaça de cessação das coisas, leis e organizações aí da questão da antissinergia, que ele traz esse conceito de sinergia que a gente já utiliza nas organizações de cooperação, coesão, trabalho, de operação associada. E quando você vai para o mundo do trabalho, o que a gente tem? Cooperativa, grupo, equipe, né, colaboradores. Qual que é a ideia? Coesão. Então eu fico pensando, por mais que eles queiram fugir do campo do trabalho, todas as produções que vocês forem ver vão estar relacionadas a isso. Dentro dessa cooperação, coesão, né? Só que a gente tem que também pensar, né? Por que será que isso foi pensado? E se isso contempla mesmo a realidade que a gente vivencia dentro das organizações, né? Então a gente vê, por que será que o trabalho ele também adoece tanto? Né? Quando a gente vê hoje síndromes de burnout, a gente vê depressão, a gente vê transtornos de humor, que eu falo, transtornos de ansiedade, né? Será que é tão simples assim eu fazer um trabalho com profissionais, em que eu faça com os colaboradores ou com os trabalhadores e que eu fale aí determinadas coisas e fale, não, esse trabalho, você precisa se sentir autorrealizado. E às vezes o meu trabalhador está numa função que ele não gosta, às vezes ele está numa função que ele até gosta, mas ele se sente que ele não é gratificado na questão salarial. Como é que eu vou lidando com tudo isso, né? Porque é para isso que chamam a gente. Ninguém chama a gente numa empresa, às vezes, em que está todo mundo satisfeito, que ganha bem, que tem assim, espaço para poder descansar, que, né, que tem um jeito mais já, como fala, não é uma organização rígida, né? Que você tem um espaço para descanso, que você consegue ter aí
como fala que ele diz, essa gratificação, aquilo que não, o comportamento que não é motivado, que se dá naturalmente quando a gente cria esses espaços. Por quê? Porque o mundo do trabalho adoece, né? E aí a gente não é chamado para que a gente trabalhe com isso, né? Ou se nós somos ali dentro da organização, que eu nunca trabalhei, mas eu trabalho com colegas que já, quando se faz aí pensar sobre o que está acontecendo, então quando que a gente vê que um trabalhador não está indo bem? Quando ele começa a atrasar de maneira frequente, quando começa a emitir muito atestado, né? Então o que está acontecendo? Né? O que está acontecendo ali? O que está acontecendo na vida dele? Então, assim, é tanta coisa dentro do mundo do trabalho que, às vezes, enfim, tem algumas questões que são para além, né, de se sentir ou não motivado. Às vezes até mas tem um fator que às vezes impacta tanto que o sujeito mesmo querendo, às vezes ele não consegue. Isso tem que estar uma consonância. Mas, enfim, são várias discussões. Tudo bem para vocês aí, gente? Ok. Tudo ok? Beleza. Sim, senhora. Sim, senhora, professora. Eduardo? Sim, senhora. Faz hora que eu não vejo você por aqui. Bonito por sua cara, né? Por Sim. quê, professora? Faz hora que eu não te vejo. Lu também. Nossa senhora. Tô olhando aqui. Vivo o tempo todo escutando esse seu cachorrinho latino aí. Você viu? Até Emílio tá participando da aula. Até Emílio participando da aula e você não. Então tá. De maneira geral, vocês precisam entender o que, basicamente? Quais são essas necessidades, né? Que é isso que ele traz. Como ele conceitua tudo isso, que é bem tranquilinho, o texto é bem simplesinho mesmo. Então, assim, é um conceito que ainda fica um pouco abstrato, mas isso é lidar com campos de conceito, né? Então, ele faz uma mescla, vocês veem que ele transita, ele vai para a psicanálise, ele vai para a Gestalt, ele dá conta do jeitinho dele, ok, né? E aí ele elenca essas necessidades, né? E a partir das necessidades, a gente precisa da gratificação, né? Então, ele dá também o duplo sentido ali para os motivos. Então, são essas coisinhas que vocês têm que ficar mais atentos, tá? Que aí, depois, quando é que vocês talvez vão ver isso de novo? Eu acho que só quando vocês forem a campo. E aí, quando vocês estão mais dentro das organizações, que talvez sejam elementos que vocês vão conseguir mais. O que eu quero? Quando vocês estiverem a campo, vocês verem, por exemplo, trabalhadores adoecidos ou trabalhadores queixosos, que a gente escuta muito isso, conforme a gente fica ali nos bastidores, a insatisfação, vocês comecem a lembrar de determinadas coisas. Então isso aqui eu consegui ver em tal e tal texto. Acho que eu posso pensar talvez por essa ótica, eu posso propor talvez algo nesse sentido, né? Mas agora é só para vocês pensarem e vocês futuramente terem elementos. Mas isso aqui é muito usado na organizacional. E que pena que a gente não vai para esporte, né? Porque a gente usaria mesmo. Por exemplo, eu tô fazendo atividade física e o meu treinador fica lá. Vambora, né? Você é seu pensamento que comanda. Dele ri para mim. Ele fala, agora eu sou o seu psicólogo. Ele ri. Eu falei, beleza, então. Então, para algumas áreas, isso faz muito sentido, né? É com isso que nós trabalhamos. Então, aí vocês vão ter elementos para depois poder pensar. Tá bom? Então, beijinho. Daniele, deixa eu te perguntar. Você passou 2 textos no SAF, né? E você usou slide nos materiais que você deu aula. Esses slides você vai disponibilizar depois? Então, é porque assim, o que acontece? Eu disponibilizei. Mas eu acho que no SAF eu tenho que abrir um arquivo para cada coisa. Eu disponibilizei num arquivo só. Então teve gente que falou que o slide abriu pela metade. Esse daí não está com slide? No que eu abri, só me apareceu os textos. Não tá. Eu abri os 2. Não tá. Não tá. Nós abrimos, tá. né? Aí não tava. Que coisa boa. Só o texto. Vocês vão ter que ler o texto, olha só que maravilha.
Mas a gente já leu a professora, não fala que eu leio. Professora malvada, né? Professora malvada, hein? O duro é ter tempo. Então, é porque eu já coloquei, até o pessoal de manhã perguntou, eu falei, gente, eu acho que é... Porque no Mentor, a gente colocava na mesma aba todos os arquivos, né? Então, assim, antes a gente também utilizava semestre passado, e eu não sei o porquê que esse semestre isso não está acontecendo. Mas, não sei. Ô, professora, mas o professor de farmacologia hoje postou lá 12 slides num só. Eu abri para a matéria hoje também, está lá aberto num arquivo só, os slides tudinho. Não, gente, é outra... É que assim, Lê, ou ela passa o texto, ou ela consegue mandar o slide, pelo que eu estou entendendo. É isso mesmo, perfeito, é isso mesmo. Não tem como a senhora disponibilizar, então, no e-mail para gente? Não, eu insiro lá depois, eu só No não vou e-mail conseguir fazer agora, tá? Certo. Assim, o que acontecia? Eu não sei o que está acontecendo esse semestre, mas antes eu fazia isso naturalmente. Quando eu vou disponibilizar arquivo, eu poderia colocar lá quantos arquivos fossem, entendeu? Então, por exemplo, eu coloquei 2, o texto e o arquivo em PDF dos slides. Sempre apareceu. Só que eu não, porque o sistema também mudou. Então, por exemplo, no Mentor eu faço isso com mais facilidade. Eu disponibilizo lá nos arquivos todos os anexos. Só que eu estou achando que eu vou ter que abrir um arquivo para cada anexo. Eu acho que sim, professor, porque lá no Mentor o seu aparecia mesmo. Agora eu tentei de tudo, não aparece. Até eu mandei uma mensagem lá, eu assisti. Aí mandei, professora, seria possível a senhora disponibilizar os slides? Eu mandei lá o recado. Já está lá, o problema é que ele não vai abrir. Não abre, exatamente. Não, tá... Não, professora, nem aparece lá. Só aparece o texto. Então tá bom. Mas eu já compreendi já. Depois eu coloco para vocês não ficarem aí desesperados. Mas, de maneira geral, vocês também vão ter 2 vídeos, né? Mas é bom que Sabe agora por quê, professora? A gente lê o texto. Só que o texto tem que imprimir, porque é horrível para ficar lendo no computador. Minha vista está cansada. Não, e assim, acostumem-se, porque hoje ficar imprimindo também dá um custo, né? A maior parte hoje vocês vão ter que acostumar a ler no computador, pelo menos assim, é isso. Porque então, professora, aí com os seus slides você vai nos ajudar muito, professora. Cada vez que você passa, nós vamos agradecer. Eu vou mandar de novo. Fiquem tranquilos. Tem que chorar. Professora, tem que chorar mais um pouquinho? Não chora. Não precisa não. Tá falhando. Não precisa não. Tá entendido. Professora, mas a senhora vai conseguir dar aula 7 mesmo, né? Hã? Ela vai conseguir lançar dentro da aula 7 mesmo, eu acho, né? Sim, eu vou ter que lançar dentro da aula. Mas é os 2, né? Eu vou lançar. Não tá, professora. O outro também tem um slide. Tava fazendo não, mas o outro ela não vai cobrar na prova. Então, assim, é mais para... Não, Lê, mas eu quero ler. Eu sei, mas tô falando assim, o outro eu não vou disponibilizar mesmo, tá? Por quê? Porque é só material de apoio. E assim, como é a semana de prova, e aquele lá eu não vou cobrar. E assim, eu sei que vocês também, só se vocês tiverem muito interesse, porque eu vejo muito pouco isso, né? De ler todo o texto e tal. Já tá gravado lá na aula. Não tem tanto interesse assim, não. Tá bom de material. Chega! Professora, não é isso, professora. Professora, eu não estou conseguindo ler no computador. Quando vocês postam, professora, postam um atrás do outro, aí a gente não consegue ler tudo no mesmo momento. Não, de boa. Eu já entendi que é para um momento de prova, que vocês conseguem acessar mais. Mas assim, o que eu preciso que vocês façam, isso é muito importante. A maior parte dos alunos que já foram os meus alunos, só quem tem muita dificuldade ainda, mas já entende o movimento de ler o texto, de usar isso nas provas, né? Porque eu cobro de acordo com o texto, eu não vou cobrar de acordo com o slide, as provas. Então, é o que está no texto. Embora eu estou tentando fazer muito fidedignamente, porque eu sei que vocês têm essa dificuldade, né? De buscar. Mas esse movimento de ler e ter a própria compreensão de vocês, isso é muito necessário. Porque logo ano que vem, não sei, ou esse ano, a gente volta para presencial e aí seria legal vocês entrarem nesse movimento. Eu sei que está cansativo, diga. Essa questão tomara que não volta não, professora, não quero voltar não. Essa questão dos livros, essa questão dos livros, dos autores,
quando eu faço uma prova, eu não coloco, o entendimento de fulano de tal. Tem que pôr. Porque minha cabeça não vai. Só que eu coloco o diacho do entendimento. Uhum. Eu coloco o que é para ser feito, o que eu entendo daquilo. Perfeito. Mas, assim, colocar porque o fulano de tal, da Silva Sauros, que nasceu no ano de 2000... Tem que fazer. Por quê, gente? O que Eu acontece? vou parar de estudar. Pois é, mas é importante, porque aí vocês perdem nota se vocês forem, por exemplo, fazer uma prova que dá tempo e que vocês tinham que responder de acordo com o texto, porque é possível, é diferente de vocês fazerem uma prova em loco, em sala, entendeu? Então, se vocês têm mais tempo, referenciar, por exemplo, é algo importante quando se pede, né? Porque aí a atividade pede isso, e aí se vocês não contemplarem a atividade que pede isso, vocês perdem ponto por isso. Daí fica a critério de vocês. Agora, online, a gente tem como fazer isso. Agora, uma atividade em sala... Eu fazia na sala, escrito ainda. Professora, a senhora é gênia. Eu não sou. Eu e mais 30 e poucos alunos. Eu já estou passando dos 50 anos, minha filha. Eu não dou conta mais, não. O alemão já está aqui atrás, chegando. Eu estou correndo dele. Bom, abstraiam o que Eduardo falou, não levem em consideração. Levem em consideração o que a professora está falando, tá? Mas tá bom, gente. Eu vou colocar, fiquem tranquilos, é porque eu tô numa correria mesmo, tá? Essa semana... Professora, a gente nem precisa falar que a gente quer que a senhora coloque nos próximos também, né? Não, mas eu sempre coloco, é porque o que acontece? Professora, porque no SAF agora, antes podia abrir, eu não sei o que está acontecendo agora que não abre, então eu vou ter que pôr separado, né? Mas, enfim, aí já nos próximos fiquem tranquilos, tá bom? Obrigada. Então tá bom. Beijo. Outra. Boa semana. Vou terminar de corrigir a prova de vocês com muito carinho. Amém. E considera lá, professora, que nós escrevemos aí do nosso modo. Muito carinho, pelo amor de Deus. Boa noite, Lu. Luzinha, professora. Gente, geniazinha. Que saudade que eu tava de vocês. Beijo. Beijo. Professora. Tchau, tchau. Beijo, pessoal.